ao Prefeito Marques, ao Júlio, a Gisele, aqui dar os parabéns para o Renato, Vinícius, os companheiros de mesa. Deixa eu me apresentar, meu nome é Helenara Stein Leitão, eu sou arquiteta, sou mestre em engenharia de produção e faço parte desde 2023 do coletivo Metamorfose da Vida. Eu vou fazer uma breve introdução como é que eu cheguei nesse coletivo. Eu tinha menos de 45 anos por aí, quando eu me vi numa ambulância, correndo a 1000 por hora com meu pai, em perigo de vida no hospital. E aí eu entrei naquilo que eu chamei de desvio de função. Eu deixei de ser filha para passar a ser cuidadora. Isso foram 20 anos entre pai e mãe, hospitais, UTIs, e isso mudou a minha maneira de ver a vida e maneira de ver a arquitetura. Não existe uma pós-graduação de vida tão realista quanto uma sala de espera de UTI. A gente enxerga de tudo. A gente enxerga as grandezas e as misérias humanas. E a gente compreende o envelhecimento de outra maneira. Eu tive uma sorte imensa, meus pais tiveram uma longevidade muito grande. Minha mãe morreu com 98 anos. E desde 2023 eu fui indicada e fui convidada para escrever no primeiro volume do Metamorfose da Vida, que é um livro que reúne vários profissionais e vários enfoques sobre a questão da longevidade. Esse aqui já é o 4º volume. E com isso eu tenho aprendido muito, não só com as pessoas que escrevem no Metamorfose, como com todos esses encontros e com os debates que as pessoas têm e as visões de mundo. E de todas as práticas e teorias, eu diria para vocês que, primeiro, nós estamos num país que está envelhecendo a passos largos e a gente está envelhecendo sem se tornar um país rico. Então, a velhice, ela é diferente para mim, ela é diferente para ti, e principalmente ela é diferente para quem não tem condições econômicas. Nós somos hoje os 60 a mais, e a gente chama de pessoas idosas, porque tu chamar de idoso é como tu colocar um rótulo na cabeça. E aí então tu uniformiza tudo. Isso não é verdade, a gente não deixou de ser pessoa. A gente é indivíduo, só porque a gente fez 60 anos. E a gente tem que compreender que envelhecer é um privilégio. Então, hoje nós somos 20% da população gaúcha. Isso é muita gente. Isso é uma massa muito grande. Então, a preocupação que a gente tem é mostrar também para os mais jovens, porque envelhecer é muito rápido. Tu está com 30 anos e 20, 30, 40 anos passam muito rápido, que existem, sim, 5 investimentos para te ter uma velhice, uma longevidade mais ou menos saudável. Eu chamaria o primeiro investimento físico. Tu tem que pensar na tua genética, né? Tu já carrega ela, tem que trabalhar com ela, tu tem que te movimentar, tu tem que cuidar das coisas que tu come, onde tu vive. Esse é um movimento, é uma coisa muito importante. O segundo investimento é o investimento emocional. Os perrengues da vida estão aí, a partir do momento em que a gente adquire a maturidade, a gente tem que enfrentar. E quanto mais cedo a gente souber quem a gente é e como enfrentar isso com leveza e com bom humor, mais a vida vai se tornar fácil. Tu tem que aprender a não precisar da validação externa, mas aprender a ter a tua própria validação interna e entender que a tua individualidade é importante para o mundo, porque é isso que a gente tem, é a nossa contribuição para o mundo. O terceiro investimento é muito importante, principalmente
a população mais jovem tem que entender que a questão do trabalho está mudando muito. A gente ainda vem de uma geração em que a gente podia ter uma aposentadoria, contar com ela, ter acesso a uma série de bens. Isso está mudando. É preciso cada vez mais ensinar os jovens a ter uma educação financeira. Tu tem que pensar como tu vai lidar quando tu for mais velho. E se tu não conseguir trabalhar, e se tu precisar de cuidado, isso é caro. Isso exige um planejamento muito grande. O quarto investimento é muito importante para a longevidade. Todos os estudos são praticamente unânimes em mostrar, as Blue Zones mostram que é um investimento social. São os grupos de amizade. E não é só aquela amizade, daquele like, daquela coisa que tu mostra, que aquelas pessoas estão te dando uma validação momentânea. É com quem tu pode contar. Eu preciso fazer um exame, quem é que vai comigo? Eu estou com um problema e eu quero desabafar. Quem é que está comigo? É a construção dessa rede de apoio que é muito importante. Eu vi em UTIs briga de irmãos por dinheiro na frente de um paciente. Aprender a lidar e a fomentar as tuas amizades e aprender a respeitar as diferenças e manter os afetos é um aprendizado de maturidade muito importante. E eu acho que é um investimento que vale muito a pena. E o quinto investimento que pouca gente fala e que o Júlio tocou aqui e que eu sempre falo nas palestras é o que eu chamo de investimento cidadão. É entender que a gente faz parte de uma comunidade, é entender o termo política no mais amplo sentido. A polis é a urbe, é o lugar que a gente vive. A não ser que a gente esteja lá no meio da floresta sozinho, a gente vive em comunidade. A gente vive em comunidade, seja morando num condomínio, seja morando numa cidade. E essa participação cidadã, a gente ter consciência disso é muito importante. No Brasil, aqui particularmente, a gente tem confundido essa participação política com política partidária. Nada contra a política partidária, mas eu acho que a gente tem que entender que a gente pode ter uma participação, seja qual ideologia a gente tenha, para a construção de metas comuns. E aí eu acho que entra uma função muito grande de como eu vejo a arquitetura, como cuidado, prevenção. O grande trunfo que a gente ganha chegando na maturidade é a autonomia. Eu sempre digo assim, a melhor idade não é a que eu estou vivendo, era aos 35. Se eu pudesse voltar, voltaria aos 35, porque não é 15 anos. 15 anos tu depende de um monte de coisas. 35 tu já tem uma noção do que tu quer da vida, tu te segura emocionalmente. Provavelmente tu já seja independente financeiramente. E tu tem autonomia, tu tem mobilidade. À medida em que tu vai envelhecendo, talvez surjam algumas fragilidades. Então, aonde entra a arquitetura? Tu tem que ter mais cuidado em casa, sabe? Aquele tapetinho, tu cuida da casa, tu coloca barras de apoio. Quedas são das maiores causas de mortalidade das pessoas, principalmente as mais velhas. Nós temos 2 exemplos. O Adelie estava fazendo uma aventura, ele pegou um ônibus e foi Porto Alegre Santarém, de ônibus, aos 72 anos, e no meio do caminho, lá no Pará, já tinha uma calçada molhada, e ele escorregou. E isso deu uma cirurgia de ombro bem complicada, e em função dessa cirurgia de ombro surgem outras complicações. Essa semana eu ouvi um outro relato de uma outra senhora, também 60 a mais, que caiu com uma mala aberta
à noite ela ia viajar, ela deixou a mala aberta, não quis acordar o marido, não quis ligar a luz, caiu, ela está 2 meses tentando se recuperar. Então, assim, quando a gente conseguir evitar quedas, é muito importante. Aí o que acontece? Tudo bem, eu vou lá, eu arrumo a minha casa. Aí eu saio para a rua. O que eu encontro? Calçadas muito mal cuidadas. E isso é uma constante em todas as cidades do Brasil, pequenas, grandes. Se eu fosse participante de um governo, eu iria cuidar disso, porque é das coisas mais importantes que atinge todas as classes sociais. E o que acontece quando tu começa a não sair de casa? E aí os filhos começam: ah, não, mãe, não sai, é perigoso. Tu perde essa questão da sociabilidade. Tu começa a te encolher. No momento em que tu começa a te encolher, tu começa a perder o raciocínio. É impressionante. Se tu fica muito tempo sem falar com as pessoas, as palavras não vêm. Então tu tem que ter essa mobilidade, tu tem que ter essa autonomia. E aí entra a questão das políticas públicas. Tu tem que ter espaços onde tu possa ir, tu tem que ter praças onde tu possa ter. Tinha um amigo que chama os estica velho, que é onde tu possa caminhar com tranquilidade, com segurança. A gente tem que pensar em políticas públicas de cidades para mulheres. A cidade, ela é diferente para a mulher e para o homem. Vocês conseguem andar, vocês homens conseguem andar na rua de noite sem tanto medo quanto nós mulheres. Começa a fazer 6 horas da tarde, a gente começa a se reunir em bando para conseguir caminhar. Sabe? Eu falo disso para amigos, eles ficam me olhando assim, sabe? Como assim? Mas eu falo para as mulheres e todas entendem o que eu estou falando. Então, é preciso que os nossos governantes e a gente, como cidadão, faça essa pressão para que se resolva. E não importa se o governo é de esquerda, de direita, de centro, o que seja, tem que resolver problemas, sabe? Então, a gente, como Metamorfose, além de produzir livros, a gente gerou também um movimento Sociedade Sem Idadismo, que é para lutar contra o preconceito de idade, qualquer que seja. Não importa se eu seja jovem. A primeira vez que eu ouvi de fora dizendo que eu estava velha foi aos 30 e poucos anos, quando eu fui fazer a minha entrevista do mestrado. Eu cheguei e a banca me perguntou assim: tu não acha que tu já passou da idade de estar aqui? E aí eu levei um choque. Eu estava com 35 anos, sabe? Eu disse assim: como assim? E quantas vezes tu, depois de 60, aí tu vai fazer um movimento, vem o fisioterapeuta e diz: levanta o bracinho, levanta a perninha. As pessoas começam a infantilizar a pessoa mais velha. Os filhos começam a abarcar, sabe? Cuidado, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Como assim? Tu ainda dança? Como assim? Tu ainda está fazendo isso? Tu não te aposentou ainda? Sabe? E tudo isso, o que revela? Que não estão te olhando como uma pessoa, estão te olhando como uma idade. Eu acho que isso a gente tem que mudar. Para isso é preciso que a gente tenha políticas e trabalhos em escolas que comecem a trabalhar com os jovens, façam a promoção desse encontro de intergeracionalidade. É preciso que se tenha políticas de emprego em todas as posições, não é só de office boy para pessoas 60 a mais. É preciso que as pessoas não sejam descartáveis, porque a gente, quando faz 60 anos, a gente não muda. Pelo contrário, a gente tem uma possibilidade de muitos anos, a gente pode fazer outra profissão, a gente pode fazer uma série de coisas, e a gente tem muito a contribuir para a sociedade. Então, acho que essa é a ideia. A gente tem como símbolo a borboleta, que mostra as transformações, e eu acho que é essa a ideia das metamorfoses da vida. A gente sempre passa por transformações.
E é preciso que a gente dê voz e protagonismo para todas as idades. Então, eu agradeço para vocês, obrigada.